Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui então no exame que eu vou fazer da prova 70480, Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, e é o guia de estudos aí, espero que vocês estejam gostando. Estou estudando, estou passando essas informações para vocês também, para que seja útil e a gente consiga estudar juntos, tá? Então basicamente hoje eu estou aqui no objetivo 1.3, que é aplicar estilos em elementos HTML programaticamente. E aqui eu vou falar, nós vamos ler ali sobre a alteração e a localização de um elemento, aplicação de transformações e exibindo e escondendo os elementos. Tá? Achei simples, é algo que eu já faço no meu dia a dia aqui enquanto eu desenvolvo, só que consegui pegar uma dica bacana que eu não sabia, então vou compartilhar com vocês depois. Então basicamente voltando para o documento aqui, nós vamos ver que ele já começa a falar sobre como você pode mudar a localização de um elemento. Tá? Para fazer isso, você pode usar métodos do DOM, que é com JavaScript, e você pode também aplicar estilos dinamicamente através de um código que você escreve para alterar a posição dos seus elementos na página. E para isso você pode fazer tanto com JavaScript, só que aplicando em cima de um elemento da página HTML, também pode ser feito com CSS. A gente não falou sobre CSS até agora, então só para quem não conhece, eu vou pegar aqui do Wikipedia mesmo, é o Cascading Style Sheets, tá? É uma forma simples aí que você tem para você adicionar cores, fonte, espaçamento, para deixar a sua página web um pouco mais rica. Então, ao invés de você colocar aí dentro do seu documento, você pode criar tanto um arquivo com a extensão .css, tá? E aí você coloca todo o seu código de estilo ali dentro. Ou você pode fazer dentro da sua página, que é o que a gente chama de inline, tá? Normalmente, isso não é muito comum, tá? Normalmente a gente coloca num arquivo à parte, e aí se você tiver que dar algum tipo de manutenção, você dá manutenção no seu arquivo .css, tá? Existe a forma também de fazer inline, que seria isso daqui, ó. Então você tem aqui a sua página, e na sua página você tem aqui o style, tem uma tag style, e aí você pode colocar dentro da sua própria página. Só que dessa forma você não consegue reaproveitar isso daqui para outras páginas. Então se você tem um site com 10 páginas e aí você coloca só dentro de uma página específica, que nem eu fiz aqui, você não consegue, ela só está aqui dentro. As outras páginas vão trabalhar de uma outra forma totalmente diferente. Ou você vem aqui, você pega esses caras aqui, por exemplo, tá? Sei lá, vou pegar esses dois, e aí você cria aqui, você chama de arquivo.css. Tá? E aqui vai virar um arquivo .css. Basicamente o que você faria era pegar esse mesmo arquivo e jogar ele dentro aqui através de um outro elemento chamado style. Aqui na verdade é um source, eu tenho que pegar qual que é aquele arquivo e pôr aqui dentro. Mas dando continuidade, então é basicamente isso. Ele vai te explicando aqui como que você pode fazer para trocar um elemento, a posição dele, trocar cor dele, seja lá o que você quiser. E aqui ele dá até um código exemplo. O que ele está fazendo aqui é justamente o que está nesse cara aqui, tá? No meu Visual Studio Code. Basicamente o que ele faz aqui, ele fala que quando eu entrar na página, eu quero que você pegue esses três elementos aqui, esses três elementos que seriam o top text, o left text e o positioning. Então ele pegou esses elementos e eles vão ser representados por essas três variáveis, top, left e pos. Aí aqui ele está falando que é o seguinte, quando ele clicar no botão btn position, document.getElementById, então ele pegou quem é esse cara aqui na página, que possivelmente é um botão, e aí ele está disparando um evento JavaScript. Então ele falou, no clique desse botão, cria para mim uma função onde eu vou procurar por uma imagem que chama orange2, e aí eu vou alterar ela. E é assim que você faz. Você entra nas propriedades do seu elemento. Todo elemento ele tem uma propriedade na página, que é a posição dele, qual que é a posição x, y, qual que é o valor que ele está contido nele, qual é a cor dele. Então, através de JavaScript, você consegue entrar nessas propriedades e alterá-las. Tá? A mesma coisa é válida quando você mexe com CSS. Então, aqui embaixo ele mostra, e basicamente o que ele está fazendo aqui é isso aqui. Então, ele está falando sobre posicionamento. Lembrando que as páginas web, elas vão te dar o posicionamento começando sempre aqui,
tá bem no canto da sua tela. Então aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. Fazendo uma correção que eu falei errado na última aula, onde eu tinha falado que o eixo Y ele era de baixo para cima. Na verdade, ele é de cima para baixo. Então é de 0 até X, né? Aqui. E aqui a posição X ela começa em 0 e vai até o valor X aqui também, dependendo da resolução. Então o que ele está falando aqui é o seguinte, ó, nós temos dois tipos de posicionamento. Nós temos o posicionamento relativo e o posicionamento absoluto. A diferença de um e do outro é a seguinte: quando você fala que essa imagem aqui, por exemplo, ela tem um posicionamento relativo, ela é relativo sempre ao último elemento da sua esquerda. Então aqui nós temos duas laranjas, né? O posicionamento relativo dessa laranja aqui é relativo ao posicionamento dessa outra laranja à sua esquerda. Então, por exemplo, se essa laranja aqui ela está na posição 100, então o posicionamento inicial dessa outra laranja vai ser 100, tá? Agora, por outro lado, se você falar que é absoluto, o posicionamento absoluto, então ele vai sempre ignorar o que tiver à sua esquerda, aqui, né? E vai sempre começar daqui de cima. Então vamos fazer uma brincadeira. Left 0, absolute. Ó, veja que ele jogou essa laranja para o começo, então ele está na posição 00, que é o que eu falei, ele está bem no comecinho do seu browser aqui, ó. Então ele pegou esse posicionamento. Agora se eu falar que é absolute aqui, se eu falar que é relativo aqui e dar um update, ele vai pegar qual é o último elemento que você tem na sua página e vai posicionar ele relativamente depois da posição desse cara. Então a diferença basicamente é essa. Se você quiser colocar 100, ó, você vai ver que ele vai um pouco mais para a sua direita, ó. Tá vendo? Um pouco mais para a sua direita, um pouco mais abaixo, porque eu coloquei mais 100 depois desse elemento e mais 100 no Y depois desse elemento. E aí ele vai sempre abaixando, né? Deixa eu colocar aqui uns 500, ó, vai mais para baixo. Se eu quiser colocar 0, ele sobe. Então isso é muito importante você entender os tipos de posicionamento, tá? Relativo e absoluto. E logo em seguida, o que mais que ele fala aqui, ó? Vamos ver. Ele dá até esse próprio exemplo, tá vendo? Aqui ele está falando transform. Você consegue criar uma classe no CSS para transformar, ou seja, esse transform aqui você consegue movimentar e aplicar algum tipo de transformação na sua imagem ou no seu elemento. Nesse caso aqui ele vai rodar aquela imagem 90 graus, tá? Então ele pega e roda ela 90 graus. É basicamente isso. Eu não vou nem demonstrar aqui porque não vale a pena. É bem simples. Tem o scale também que ele fala, que é uma forma de você mexer. Então ele criou um arquivo, ele criou uma classe no CSS aqui e ele manda dar uma escala 1. Basicamente a escala 1 ele aumenta o tamanho da sua imagem, tá? Se a sua imagem ela tem lá 500 por 500, você escala 1, ela vai aumentar isso, beleza? E aqui ele faz isso, ó. Ele basicamente fala que pega aquele document.getElementById1, ou seja, ele pega aquele elemento da laranja e aplica um JavaScript para quando clicar, ele adiciona uma classe automaticamente. Então ele fala assim, ó, pega esse this ponto aqui, é esse mesmo elemento. Então ele pega esse elemento, this element, né, esse elemento. Aí ele tem uma outra propriedade que é o class list com o método add. Então ele pega esse CSS aqui e adiciona dinamicamente aqui. Então trans e trans, tá? Bem simples também. Mesma coisa para o rotate, ó. Ele manda rodar aqui, ó. Ele manda rodar 90 graus também. Aqui em cima, eu acho que eu falei besteira. O que era aqui? Rotate 90. Ah, não, aqui era rotate também. É que ele falou duas vezes, né? Ele roda a sua imagem. Então, ó, ele pega a laranja e roda ela 90 graus. E aqui é o translate. O translate, a diferença dele é que você consegue posicionar exatamente onde você quer. Então veja que aqui ele fez um transform, ele passou um translate de 50 e 0. Ou seja, ele mexeu o eixo X mais 50, por isso que aqui ele foi mais para lá. E o eixo Y permaneceu em 0, por isso que ele está na mesma linha aqui, tá vendo? Se ele tivesse colocado 10 aqui, essa imagem estaria possivelmente mais ou menos aqui, ó. Ela ia cair um pouquinho mais. Para isso que serve o translate também. Bem simples. E tem o skill aqui, eu não sei nem se é assim que fala, na verdade. Skill method. Que ele faz aqui um efeito um pouco diferenciado, tá vendo? Ele pega aquela sua imagem
e aqui ele está mexendo 10 graus no eixo X, 10 graus no eixo Y. Então ele abaixou um pouquinho, ele aumentou um pouquinho essa ponta aqui e abaixou um pouquinho o eixo Y aqui. Então basicamente dá esse efeito aí, né? Que mais que ele está falando aqui? Mostrando elementos e escondendo elementos. Ó. Isso aqui é bem legal. E é aqui que tem uma dica bacana, tá? Aqui tem duas formas de você esconder o elemento, tá? Você consegue aplicar um estilo nele que chama display, que é o que ele está falando aqui. Então, o que esse código faz? A primeira coisa, esse código aqui, ele cria um script, né? Pera aí, deixa eu dar um zoom de novo. Ele cria um script e dentro desse script ele espera que a página faça o load total. Depois que a página fez um load total, ele vai pegar aqui esse elemento, que é o btn hide element, que é um botão, possivelmente, né? E vai colocar uma função JavaScript dentro dele. E dentro dele, ele tem esse trecho de código aqui. Então, o que ele faz? Ele fala assim, olha, eu quero que você olhe esse elemento aqui, que é uma div, e quero que você veja se ela está sendo exibida. Então, o style.display igual inline ele está na página? Tá. Se ele estiver na página, eu quero que você pegue esse mesmo elemento e ponha um estilo display igual none, ou seja, ele vai esconder aquela informação. Aí que ele faz um else, porque se for o contrário, se ele tiver escondido, ele quer que mostre. Então fica meio que uma brincadeirinha aí de ter um botão que você mostra ou não o elemento. Você mostra, esconde, mostra, esconde. E aí aqui tem uma grande sacada. Ó. Então deixa eu abrir aqui. Aqui vai ser até uma demo. Ó. Então aqui, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Eu criei aqui um header 1, que eu chamei de H1, e no clique dele eu estou falando para ele, eu estou verificando se ele está sendo exibido ou não. Se ele tiver, eu escondo, se ele não tiver, eu exibo. Então vamos olhar aqui, essa demo é bem simples. Tá? Então aqui embaixo é isso aqui, ó. É esse clique aqui o que eu fiz. Tá? Então quando eu clicar, ele vai ter que exibir ou não. Tá? Então eu vou clicar. Ó. Veja que aqui é uma coisa legal. Eu vou até mostrar como que você debuga isso daqui. Eu vou clicar, ele sumiu. Eu vou clicar, ele vai aparecer. Cliquei, sumiu, cliquei, desaparece. Só que você percebeu que a primeira vez que eu fiz isso, ele não funcionou? Ó, eu dei o clique, ele não sumiu, ele veio para o lado, né? Isso aí é por quê? Porque quando aquele elemento entra, ele não tem estilo nenhum, ele não está com esse style de display inline, então ele não entra nessa regra aqui. Então esse meu código aqui não está verificando nem se ele está inline, ele não está inline, ele não está nada. Ele só vai ficar inline no segundo momento aqui que eu clico nele, tá vendo? Aí depois eu entro. Como que eu descobri isso? Ó? O Chrome ele tem um DevTools, então você aperta a tecla F12 do seu teclado e ele vai abrir aqui, tá vendo? Aí ó, você consegue debugar. Então eu vou clicar no meu documento aqui, ele abriu essa abzinha aqui do lado, ó. E aqui eu posso clicar para debugar. Então veja que o meu código fonte ele está aqui, ó. Então eu vou clicar na linha 78 e ele colocou como se fosse um togglezinho azul aqui, tá vendo? Isso significa que quando acontecer alguma coisa na minha página, que ele vai começar a debugar. E aí ele vai debugar e eu vou conseguir ver linha a linha o que está acontecendo aqui. Então eu vou clicar, né? Cliquei. Deixa eu dar um F5. Cliquei, olha lá. Ele entrou aqui. E ele fica pausado. Você está vendo que ficou uma linha azul aqui? Então aqui ó, eu consigo ir debugando. Se eu passar o mouse em cima, eu consigo ir vendo o que está acontecendo. E para ir linha a linha, você vai apertando o F10. Então ó, veja que o estilo dele aqui não estava como inline. E logo em seguida eu ponho como inline. Ó, então foi por isso que ele foi para esse lado aqui. Aí agora eu vou clicar mais uma vez. Aí aqui ó, ele clicou, deu F10, ele vai falar, o estilo tá inline? Tá, então deixa display none. Ó, ele vai sumir. Beleza. Aí que tá uma dica que eles deram na prova aqui. Eles falam o seguinte, olha, você até pode usar esse style com display none. Só que o problema que você vai ter na sua página é que se você usar o style com display none, ele vai sumir do seu HTML. Ele some. Então se você tiver qualquer outro elemento que precise de posicionamento, ele vai mexer na sua página. Então vamos imaginar que essa laranja aqui, ela não pode mexer. Aí se você fizer um style com display none num outro elemento que está do lado dela, ela vai sumir.
entendeu? Ele sai da sua tela, na verdade, só que aquela laranja ali, ela vai mexer, porque você tinha um elemento ali e ele não tem mais. Então, quando você usa Style Display None, ele tira aquele elemento da tela e qualquer outro elemento que tiver na sua volta vai sofrer algum tipo de alteração no seu XY. Então aí o que eles recomendam? Ó, eu fiz aqui dentro da função clicar aqui, nós temos duas formas de fazer. Ó. A primeira é você escondendo aquele elemento utilizando Style Display None, né? Então ele basicamente ele tira da página. E aqui a segunda forma é utilizando o Style Visibility igual Hidden. Ou seja, qual que é a diferença então do 1 para o 2? O 1 aqui, ele vai esconder aquele elemento, só que ele vai tirar da página. Qualquer elemento que esteja próximo dele vai sofrer alguma alteração de posicionamento. Então, se você não quer que nada na sua página mude quando você esconder apenas um elemento, não é essa a opção que você deveria utilizar. Por outro lado, tem o Style Visibility igual Hidden aqui, que ele mantém o seu próprio elemento na página, nenhuma outra coisa na sua página perde posicionamento e ele simplesmente esconde esse único elemento aqui. Então, eles deram uma dica aqui que é bom você usar Style Visibility igual Hidden. E eu sempre utilizei Style Display None, tá? Então foi por isso que eu falei que eu aprendi uma coisa nova aqui. Então vamos ver aqui qual é a diferença, né? Deixa eu dar um Enter aqui. Ó, agora eu vou clicar aqui na parte de baixo onde está o clique me aqui. Vou clicar, sumiu. Cliquei e voltou. Cliquei, sumiu, cliquei e voltou. A diferença, lembra? Que eu clicava aqui primeiro, ele perdia esse posicionamento. Ele ia para a minha direita aqui. Então, eu removi o elemento. Essa é diferente dessa outra forma de fazer, que você simplesmente esconde, só que o elemento ainda permanece lá na página. E que mais? Aqui embaixo ó, ele fala qual é a diferença de Visible, Hidden, Collapse. O Collapse aqui é uma forma de você esconder o conteúdo também, mas ele age mais ou menos assim. Ó. Eu achei esse exemplo aqui, ó, que você faz um collapse na página. Então aqui ó, eu tenho a foto desse gato. Quando eu clicar aqui, ele faz um collapse. Ó. O conteúdo ele está aqui dentro ainda, mas ele sofreu um collapse. Ou seja, ele está na página, só que eu paro de exibir e volto à exibição dele. Não é um esconder isso daqui. Basicamente ele está aqui, só que você tira ou não. Você não está escondendo como se fosse esconder de verdade, entendeu? Essa é a única diferença. Então é isso aqui que ele fala, basicamente, né? E aqui ele dá essa dica, que é o que a gente acabou de fazer. Ele fala que se você quiser tirar o elemento, você usa a propriedade aqui Style Display None. Se você não quiser tirar, mas mesmo assim você esconde, você faz o Style Visibility. E se você quiser fazer um collapse, ele vai estar ainda na sua página, que nem tinha aquela página do gato lá, mas aí você abre e fecha, como se fosse uma sanfoninha assim, tá? E aqui ele dá algumas dicas para o seu exemplo. E aqui ele pede para você fazer, né, faz um simuladinho aí, e ao final dessa videoaula, basicamente, você vai ter que responder aqui 3 perguntinhas para ver se você entendeu, tá? Então, galera, basicamente desse módulo 1.3 aqui de aplicar estilos para o HTML programaticamente, basicamente é isso, tá? E aí, pô, se você tiver aí, deixe os seus comentários, me diga o que você está achando sobre essa série desses vídeos, se você está estudando junto, se você já tirou essa certificação, curte meu vídeo e me segue aí também, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.